Fique conectado na rede Sun Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com o Lauren Larson, o Bob Cornell e com o Dan Burrett e com o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de poder estar com você. Meu espírito se alegra. Nesses últimos dias, vimos o Espírito de Deus se mover neste programa e damos ao Senhor louvor e glória por isso. E sabemos que existem muitas pessoas que foram tocadas quando o Espírito de Deus se moveu, foram ajudadas, porque o que o Espírito Santo faz pela pessoa, eu nunca usei drogas na minha vida, nunca experimentei nenhum tipo de bebida alcoólica, de tipo nenhum, nunca experimentei. Então eu não sei qual efeito causa, mas sei o que o Espírito Santo pode fazer. Acho que essas outras coisas que mencionei são esforços de Satanás para tentar imitar Deus. É só isso que ele pode fazer e por aí vai. Mas muitos de vocês experimentaram o que mencionei e te fortaleceu, te levantou, e o Espírito Santo pode fazer isso, amigo, e acabar com os seus problemas. E você nem sabe como ele resolve. E eu já contei isso muitas vezes, mas quando começamos a Rádio Sun Life aqui, o Senhor me falou: coloque estações em toda a nação. E é o que tentamos fazer. Temos uma agora que estamos olhando lá em Indiana. De qualquer maneira, é, compramos nossa primeira estação e era um gigante de 50 watts em Atlanta, no Texas. Cobria um território muito grande com bastante gente. Mas descobri um pouco depois que o transmissor estava desgastado, e saía do ar. E tínhamos que enviar um engenheiro aqui de Baton Rouge para Atlanta, no Texas, e era muito caro. E nós não tínhamos dinheiro, era caro demais. Isso tinha acontecido por semanas. Mas nessa manhã específica, o David Whitelaw entrou e ele era chefe do departamento de rádio na época. Ele entrou ali na sala de controle, o programa tinha acabado de terminar e o Lauren estava comigo naquela manhã. E ele disse: irmão Swagger, a Atlanta saiu do ar de novo. E eu falei: oh meu Deus. Peguei meu carro e fui até o McDonald's para comprar algo para comer. E aí, quando cheguei naquele dia, eu estava para baixo. Não tínhamos dinheiro para consertar aquilo, tínhamos que comprar um transmissor novo que custava $80.000. Eles não são de graça, custam muito caro. Mas aí eu não sabia o que fazer, desencorajado como nunca antes. Cheguei até a janela, fiz o meu pedido e o rádio estava ligado. E aquela antiga canção que minha mãe cantava anos atrás começou a tocar. Jesus é aquele, ele é o único. Deixe ele fazer como quiser, e quando ele fala, você sabe que as nuvens escuras têm que sumir, porque ele te ama. E de repente a presença de Deus encheu o carro. Olha, eu já ouvi essa canção pelo menos umas 50 vezes e não tinha me afetado daquela maneira, mas o Espírito de Deus, e eu estava sentado ali, lágrimas descendo de alguma maneira. Quando isso acontece, você sabe que o Senhor vai resolver, você sabe que Ele vai responder sua oração e sabe que o problema foi resolvido. Você não sabe como, e hoje eu estou pensando, eu não lembro como resolvemos, mas resolvemos. Temos a estação até hoje, está passando esse programa agora, na medida que ele está sendo transmitido. Mas o Espírito de Deus pode. Olha, eu não quero dizer isso de maneira errada, mas é a resposta de Deus para as fraquezas do homem, para nossos problemas que muitos cristãos estão passando, indo até psicólogo e não há solução. Mas o Espírito de Deus
pode levantar aquela pessoa, fortalecer a pessoa e talvez você não sabe como a resposta virá, mas ela virá. E Deus vai fazer. A presença dele vai encher seu coração e ele não vai te dizer como fará, mas ele vai fazer. É isso mesmo. O mais lindo sobre o mover do Espírito Santo é que ele ministra para a pessoa por inteiro, corpo, alma e espírito, para a mente e tudo. O Espírito Santo, ele não lida somente com partes da gente ou com o lado espiritual e não o físico, ou só com o físico e não com o espiritual, mas com todo o ser. Então, é algo maravilhoso esse mover do Espírito Santo. Quando ele se move e se manifesta como foi no programa passado, e podemos sentir ele se mover hoje, que quando ele se move, cura física pode vir, cura mental pode aparecer e a revelação espiritual ou uma iluminação pode vir, a resposta de uma pergunta que alguém tem feito por anos, o encorajamento pode vir para que eles continuem orando e buscando, indo adiante, qualquer coisa e tudo ao mesmo tempo que a pessoa precisa pode vir, para corpo, alma, até financeiramente. O Senhor pode dar sabedoria para um homem de negócios, mostrando que decisão tomar. Sua presença é o maior bálsamo que cura na terra. A presença dele é o maior professor, guia, fortalecedor que alguém pode sentir. Nada se compara. O mundo não tem nada que pode se comparar e nem sabe o que é. E, infelizmente, a maioria das igrejas não sabe o que ele é. Mas pela graça de Deus nós sabemos o que é. Essa existência no Espírito. Irmão Swagger, temos falado do batismo com o Espírito Santo e eu gostaria de juntar este pensamento. Quando uma pessoa nasce de novo, o Espírito Santo habita dentro dela. E algumas dessas coisas que acho que depende de onde a pessoa está, sua idade, o que sabem, aonde estiveram, do que Deus o salvou. Quando a pessoa acaba de ser salva, o Espírito Santo pode fazer coisas milagrosas, como guiar, direcionar e fazer algumas coisas que mencionamos hoje. Mas creio que é importante saber que quando mencionamos o Espírito Santo, como temos falado, estamos falando do batismo com o Espírito Santo. E o termo batismo é uma verdade importante e temos que ver isso. Quando uma pessoa nasce de novo, 1 Coríntios 12:13 diz que o Espírito Santo batiza aquela pessoa com Cristo. Ela se torna um com Cristo e o Espírito Santo passa a residir nela. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, Jesus pega aquele cristão que nasceu de novo e imerge ele na pessoa do Espírito. Agora, para pensar nisso. Eu tenho relacionamento com o Espírito Santo, fui salvo 6 meses antes de ser batizado com o Espírito Santo. As coisas que estamos discutindo virão primeiramente através do batismo com o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito e pode experimentar algumas coisas que ele tem. Você ama Jesus, ele está te guiando. Mas a razão pela qual o batismo com o Espírito Santo está neste livro é porque agora você vai ser imergido no Espírito. Nascido de novo, eu estou imergido em Cristo. Imagina só, o Espírito Santo é o agente na terra que gerencia tudo que Cristo conquistou por nós no Calvário. Ele vai trabalhar em você e te dominar. O termo batismo, mais uma vez, quando um item é imergido em um outro item, você não tem 2 itens. Você tem um novo item. Você tem uma nova entidade. Quando você pega o cristão e você imerge ele na pessoa do Espírito Santo, você cria uma nova entidade. O Kenneth Wuest menciona em seus estudos que, se você pega uma lança e pega uma travessa com sangue, e você pega a lança e batiza ela na travessa de sangue, na vasilha de sangue, já não é só uma vasilha e só uma lança, mas é uma lança
sangrenta são duas coisas juntas. Não sei se isso faz sentido ou não, mas eu fui unido com a própria pessoa do Espírito Santo. Existe uma habilidade maior, se a minha fé está correta, há uma grande habilidade para o Espírito Santo se mover, a iniciação de dons acontece e de um ministério poderoso também pode ser iniciado. Você pode ser levado para o ministério, para áreas de ministério que você jamais faria se não fosse pela obra do Espírito Santo. Então, eu já usei isso como analogia, não sei se é a melhor coisa, mas acho que pode descrever. Quando um casal fica noivo, eles estão noivados, se amam e se conhecem. Existe uma relação íntima ali, pois você tem que conhecer a pessoa com quem vai se casar. Na noite em que eles se casam, quando estão noivos, uma só carne, não são duas unidades separadas. Agora estão juntos como um e se tornam uma unidade. Quando você é salvo, o seu relacionamento com o Espírito Santo é real. E se você permitir, existe uma conexão ali entre os dois. E quando você é batizado com o Espírito Santo, esse relacionamento que era válido, verdadeiro e puro, agora tem uma nova dinâmica, diferente. E é diferente com cada pessoa. E cada processo é diferente. Mas este é o poder para o ministério, o poder do batismo com o Espírito Santo, que é diferente da experiência inicial de salvação. E a palavra batismo é tão importante ali porque pega duas entidades e transforma em uma só. E eu só quero que os crentes vejam isso, pois temos crentes que dizem: "Ah, eu estou salvo e o Espírito Santo faz algumas dessas coisas em mim." E você está certo, mas quando você é batizado com o Espírito Santo, este relacionamento com o Espírito Santo e o que ele pode fazer aumenta. É uma grande verdade o que você acabou de dizer, que o Espírito Santo batiza a pessoa em Cristo quando ela é salva. E depois que a pessoa é salva, Jesus batiza a pessoa no Espírito Santo. É tremendo. O tempo acabou, voltamos já. Você não pode perder a última parte.